E aí, pessoal, vamos lá? Tô aqui já nos preparativos, vamos detonar em direito administrativo. Antes, alguns recadinhos para vocês, que é o que vocês gostam, né? Sorteio de livro, ó, já temos a vencedora do OAB Esquematizado, lá para Salvador, para Lucinéa Nunes Silva. Querida, ó, um beijo para você e você ganhou esse livro. Reforçando a hashtag Saraiva me aprova. Gente, ó, uma dica. Faça uma selfie maravilhosa, coloque a hashtag Saraiva me aprova, manda pra cá. Por quê? Porque se você tiver a selfie mais curtida da galera toda aí que tá mandando selfies, né? Você também vai ganhar um livro. Então, pegue ali sugestões, inspirações e mande a selfie, beleza? Bora lá, vamos trabalhar? Olha só, eu vou começar fazendo uma revisão aqui, falando de princípios da administração. E como que nós vamos trabalhar esse tema, princípios da administração? Começando pelo princípio da supremacia. Supremacia do interesse público sobre o do particular. Qual que é a ideia? Existe uma relação de verticalidade dos interesses do Estado. Então, Estado aqui, né, numa posição de superioridade em relação ao interesse do particular. Desse princípio, nós temos vários outros institutos decorrentes. Que institutos, Licínia? Poderes da administração, que nós já estudamos. Então, por exemplo, o poder de polícia, aquele poder que limita a atuação do particular em nome do interesse público. Você, hoje, está assistindo aqui a aula, aí ficou o dia inteiro aqui, tá cansado, tá doido para daqui a pouco ir embora, né? Mas vai ficar comigo até o final, e até o final de todas as revisões aqui da nossa maratona. Aí você vai lá para a rua, tá lá na rua. E quando você está na rua, você começa a andar acima do limite de velocidade. O que é isso? Você está infringindo uma regra de trânsito, né? Então, faz de conta, a velocidade regulamentada de 40 km por hora, você está infringindo essa norma e aí você vai receber uma multa. Essa multa, ela decorre do poder de polícia, então esse poder da administração de limitar a sua atuação em nome do interesse público e, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, decorre desse princípio aqui, ó, da supremacia do interesse público sobre o particular. Primeira consequência. Segunda consequência do princípio da supremacia, os atributos do ato administrativo. Vocês lembram dos atributos do ato administrativo? Eu sempre esquematizo os atributos com a Pati. Tem alguma Pati aí assistindo? Tem alguma Pati, alguma Patrícia assistindo aqui a aula com a gente? Olha só, o que é o PAT? São os atributos do ato administrativo e a Pati, a nossa aluna Pati, ela tem vários atributos. Pati, tudo que você falar para o namorado tem presunção de legitimidade. E quando eu falo de presunção de legitimidade, isso significa que se você falar para ele que você está assistindo a aula o dia inteiro, sabadão, o dia inteiro, o cara tem que acreditar. Por quê? Porque presume-se que isso é verdadeiro, que corresponde com a verdade. Assim como os atos administrativos. Quando a administração pública pratica os seus atos, a administração o faz com presunção de legitimidade. Se a vigilância sanitária chegar numa determinada localidade e falar que aquele estabelecimento contém ratos, o estabelecimento vai ser fechado. Presume-se o quê? Legítimo. É um atributo do ato administrativo, tá? É um dos atributos do ato que decorre desse princípio que nós estamos estudando. Que mais? A autoexecutoriedade. Então, é possível que a prova pergunte quais os atributos do ato administrativo, né? Então, autoexecutoriedade. Os atos administrativos, eles são praticados independentemente de autorização do Poder Judiciário. Então, se eu quero apreender as coxinhas estragadas do supermercado, eu vou fazer essa apreensão sem ter que pedir para o Poder Judiciário, autoexecutoriedade. T, tipicidade. Tipicidade é um atributo do ato administrativo que é tratado pela Maria Silvia Zanella de Pietro. E a tipicidade significa que tudo que o administrador vai fazer, tudo que a administração vai fazer, ela tem que fazer com base naquilo que está previsto em lei. Até tem uma expressão do Cretella Júnior, e o Cretella Júnior, o que ele diz? Ele diz que administrar é aplicar a lei de ofício, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que a lei manda ou determina.
no direito administrativo, e essa ideia, ela está relacionada com legalidade, né? Então, essa ideia aqui, ó, está relacionada com o princípio da legalidade. E por último, o da imperatividade. O que é o atributo da imperatividade? O que significa isso? Imperatividade. Imperatividade significa que tudo que a Paty falar para o namorado, ele vai ter que obedecer. Então, o namorado quer jogar futebol, ela não vai ficar comigo, o cara tem que obedecer. O namorado fala que vai tomar um chopinho com os amigos, ela fala, não, você não vai. Essa é a namorada megera, né? Chata pra caramba, né? Mas, o que significa? Que tudo que ela vai falar tem caráter coercitivo e imperativo. Não é? É o que a gente chama, e é o que o Renato Alessi denomina também, de poder extroverso. Essa imperatividade acontece também nos atos administrativos. Essa imperatividade, ela acontece nos atos administrativos de que forma? Quando, exemplo, a administração vem e diz que vai desapropriar a propriedade do João. Quando a propriedade do João ela é desapropriada, o que acontece? Essa propriedade, ela passa a integrar o acervo patrimonial do Estado, mediante pagamento de indenização, e ainda que o João não queira, né, perder a propriedade, se houver o interesse público, uma utilidade pública, essa propriedade vai passar a integrar o acervo patrimonial do Estado. Então, veja, olha a importância desse princípio da supremacia. Quando eu falo de supremacia do interesse público sobre o particular, e aí volta a câmera 1 aqui comigo, eu falo de supremacia do interesse público sobre o particular, gente, vários institutos que vocês estão estudando, praticamente todos os institutos do direito administrativo, são decorrência e consequência desse princípio. Então, na hora da prova, pensou em atributos do ato, lembra do princípio da supremacia? Pensou em poderes da administração? Pode lembrar do princípio da supremacia. Pensou em requisição administrativa? Do artigo 5º, inciso 25, princípio da supremacia. Tá? Então, esses eram os pontos de revisão. O que mais? Depois, além disso, tem o princípio da autotutela, que é o próximo princípio que eu vou comentar com vocês. E esse princípio da autotutela, ele é importante pelo seguinte aspecto. Olha só, sempre que nós falarmos de autotutela, o que significa a autotutela? Uma palavra para definir, alguém sabe? Alguém sabe, ó, uma palavrinha para definir autotutela. Autotutela significa revisão. Autotutela é a revisão que a administração pública faz dos seus atos. Como? Anulando os atos ilegais. Então, eu anulo os atos ilegais. E eu revogo, então, revogação, os atos inconvenientes ou inoportunos. Então, veja, eu tenho anulação de atos ilegais e a revogação de atos inconvenientes ou inoportunos como consequência desse princípio da autotutela. O que acontece aqui? 2 pontos importantes que você tem que saber para a sua prova. Na anulação de atos ilegais, eu tenho que pensar no prazo. Qual é o prazo para a administração anular atos ilegais? Está lá no artigo 54 da Lei 9784/99. Certo? Então, esse é o prazo para anulação de atos ilegais. Que prazo, Licínia? 5 anos? O prazo é o prazo de 5 anos para anulação de atos ilegais. Licínia, e o prazo para a revogação de atos inconvenientes ou inoportunos? Veja, atos inconvenientes
ou inoportunos são atos administrativos válidos que foram praticados. São atos administrativos válidos que foram praticados e que, quando foram praticados, estava tudo certo com aquele ato. Ele foi feito em conformidade com a lei, né? O ato ele é válido, ele seguiu as regras, ele seguiu, obedeceu o que a lei mandava na época. Só que aí, num determinado momento mais para frente, a administração pública percebeu que aquele ato que tinha sido praticado lá atrás, ele não atendia mais o interesse público. Ele não atendia mais o interesse público. E aí? E aí a administração decidiu revogar, retirar aquele ato do ordenamento jurídico, porque aquele ato passou a ser inconveniente ou inoportuno, não atendendo mais, né, os interesses da administração. Então, qual que é o prazo para revogação? Quando o ato deixar de ser conveniente ou oportuno. Eu falo que aqui é igual casamento, né? Casa achando que vai ser pro resto da vida, não é? Você vai casar, vai achar que é pro resto da vida. Não sou a favor de fazer casamento não, tá? Só pra vocês lembrarem. Aí, ó. E aí, imagina assim, ó, casou. Quando que vai acabar? Quando aquele casamento, aquela união, deixar de ser conveniente. Deixar de ser oportuna pra você. Deixou de ser, não é, acabou, né? E aí? Aí vai acabar, vai revogar. Quando? Daquela data pra frente. As fotos, o Natal, o jantar de família que teve, né? O filho que veio do casamento, tudo isso que foi feito para trás, não tem como apagar. É só daquela data para frente. O que significa isso? Que a revogação, ela opera efeitos ex nunc. Só para vocês lembrarem, ó. Se você associar com esse exemplo da vida, você nunca mais vai confundir. Revogação opera efeitos ex nunc. Já a anulação, efeitos ex tunc e, portanto, retroativos. Na anulação, retroage. Na revogação, da data da revogação para frente. Beleza? Tudo bem? Olha só, o próximo princípio relacionado a um tema importante que nós estamos olhando aqui é o da continuidade dos serviços públicos. E aí, o ponto mais importante envolvendo continuidade dos serviços públicos é o tema greve. Eu até coloquei no meu Instagram, lá no @LiciniaRossi, um vídeo falando sobre greve. Depois, se quiser, dê uma olhadinha lá no @LiciniaRossi. Tem um vídeo falando sobre greve, explicando esse assunto. Qual que é o ponto central, né, dessa questão envolvendo greve? O texto constitucional, lá no artigo 37, inciso 7, ele garante para o agente público o direito de greve. Então, veja, quando eu falo de continuidade dos serviços públicos, isso significa, olha, um serviço público, ele vai ser prestado de forma contínua e sem interrupções. E a greve? Quando que acontece? Ué, a greve ela vai acontecer e é um direito constitucional, lá do artigo 37, inciso 7. Quando o agente público faz greve, né, ele vai aderir ao movimento grevista, vinha toda uma discussão em torno do artigo 37, 7. Por quê? Porque esse dispositivo, ele diz que o agente público pode fazer greve nos termos da lei. E aí não tinha essa lei que esse dispositivo constitucional mencionava. Não tinha lei. E aí, quando falta norma para regulamentar uma norma da Constituição, o que acontece? O que acontece? Entra em ação o mandado de injunção, que é o remédio constitucional adequado do artigo 5º, inciso 71, para suprir essa questão envolvendo falta de norma regulamentadora. Veio o mandado de injunção, vários, 670, 708, 712. Esses 3 mandados de injunção cuidando da greve dos agentes públicos, qual foi a decisão? O Supremo decidiu que, para os agentes públicos, enquanto não viesse a lei regulamentando o artigo 37, inciso 7, nós iríamos utilizar, no que couber, a lei que regulamenta a greve do setor privado, Lei 7783 de 89. O que isso tem a ver com o princípio da continuidade, gente? Isso significa
que é possível a continuidade dos serviços públicos, é um princípio da administração. Mas a greve pode acontecer pelo artigo 37, inciso 7, e quando acontece greve dos agentes públicos, ela deve ser exercida nos termos da lei do setor privado. Beleza? Tá bom, Licínea. Então, todo mundo que é agente público pode fazer greve? Tem alguma exceção? Cuidado com isso. Anote aí o seguinte: os militares não podem fazer greve. Marinha, Exército e Aeronáutica. Existe uma vedação expressa para os militares, que não podem fazer greve. Beleza? Ok. Um próximo tópico relacionado, né, e importante e que tem a ver com o ato administrativo, diz respeito à formação do ato administrativo. Licínea, o que isso significa? Quanto à formação, o ato ele pode ser simples, composto e complexo. Quando cai na prova, cai a diferença do ato composto para o ato complexo, né? Porque os dois começam com a letra C e aí que vem a pegadinha. O que você tem que lembrar do ato composto e do ato complexo? Nos dois casos, eu tenho mais de uma manifestação de vontade. Vontade do agente A, mais vontade do agente B. E a conjugação dessas duas vontades que vão fazer com que esse ato fique pronto e acabado, né? Essa é a diferença, esse é o conceito que vale tanto para o composto quanto para o complexo. Então, eu tenho mais de uma manifestação de vontade, tanto no ato composto quanto no ato complexo. O que vai mudar? Vai mudar quem vai manifestar essa vontade. No ato composto, nós temos essas duas vontades do agente A e do agente B numa posição de desigualdade. Então, eu tenho o agente superior e o agente inferior. Existe uma relação, né, de hierarquia, porque eu tenho o agente A e o agente B, né, em posições naquele mesmo órgão, naquela mesma administração, em posições diferentes. Então, no ato composto, que eu tenho mais de uma manifestação de vontade, nesse ato composto, as vontades estão num patamar de desigualdade em razão dessa relação hierárquica. E no ato complexo? No ato complexo, eu tenho manifestações de vontade, duas também, então mais de uma manifestação de vontade, porém num patamar de igualdade. Vontade do agente A tem o mesmo peso da vontade do agente B. Beleza? Tudo bem? Aí, olha só. Também pontuei com vocês, né? E esse esquema eu já fiz até na lousa. E só um quadrinho aqui nos slides para vocês recapitularem anulação e revogação. Licínea, o que mais que cai na prova e que eu tenho que saber e que nós vamos destacar aqui como pegadinha para essa prova? O conceito de caducidade. No meu canal de vídeos do YouTube, eu tenho esses conceitos, tanto da caducidade do ato administrativo, que eu gostaria que vocês olhassem depois. youtube.com é um vídeo de 15 segundinhos para vocês olharem, né? Que é o de caducidade do ato administrativo, isso é uma coisa. Só que eu acho que vai cair, depois tem a caducidade do decreto expropriatório, que é a caducidade na desapropriação, e tem uma outra caducidade, que é a número 3 aqui, que é a que eu acho que vai cair, né? Então, nós temos, para o mesmo nome, caducidade, três conceitos distintos no direito administrativo. Um, em ato administrativo, o outro, na lei das desapropriações, e, por fim, um último conceito, que é o que eu acho que vai cair, que é a caducidade da lei 8987. Para você nunca mais esquecer. Eita, ó, cadê? Onde que eu fico? Aqui, volta aqui na 1 comigo, ó. Para você nunca mais esquecer caducidade. Caducidade acontece quando? Vamos anotar? Quando o concessionário faz caca. Olha o nome, caducidade caca. Lembra disso? Isso cai na prova, despenca na prova. O concessionário fez caca. O que significa fazer caca? Descumprir as cláusulas do contrato. Eu tinha um contrato de concessão
Existia ali um contrato de concessão e as cláusulas daquele contrato de concessão, elas não foram observadas. E aí vai existir a extinção do contrato, o fim do contrato, por desobediência das cláusulas do contrato pelo concessionário. Esse conceito, e eu vou para a lousa, olha só, esse conceito, ele não se confunde, o de caducidade, com o de encampação. Olha só, caducidade não se confunde com encampação. Essa é a pergunta da sua prova, eu tenho certeza. Olha só. Na caducidade, o concessionário faz caca, tá lá no artigo 38. Então, o concessionário descumpre as cláusulas do contrato. Artigo 38, né, da Lei 8987. O concessionário descumpre as cláusulas do contrato. Se ele, concessionário, não cumpriu as cláusulas do contrato, ele, concessionário, paga indenização para a administração. Porque ele não cumpriu as cláusulas do contrato, então ele tem que pagar indenização para a administração. Já na encampação, olha aqui, ó, encampação, escuta aqui comigo, ó, encampação, interesse e interesse público. Encampação é interesse e interesse público. Por razões de interesse público, a administração vai fazer a extinção do quê? Do contrato de concessão. E aí? Aí a administração faz a extinção do contrato de concessão e como ela acabou com o contrato antes do tempo, ela que vai indenizar o concessionário. É diferente, tá vendo? Ó, aqui, a indenização, quem paga para o concessionário é a administração, porque ela não quis mais o contrato. Ela, a administração, não quis mais o contrato de concessão. Então, isso é encampação. Eu coloquei no meu Instagram um post sobre isso. Né? Um post sobre isso. Ah, por falar em Instagram e por falar em usar a hashtag, tá rolando no meu Instagram também sorteio do meu manual de direito administrativo, viu, gente? Ó, saiu do forno agora, a terceira edição 2017. Tô sorteando 4 exemplares. Procure o post lá do sorteio, que também tá rolando sorteio. Ó, chuva de livro. Só não vai ganhar livro quem não participar, hein? Então, ó, caducidade e encampação para você detonar na prova. Nos nossos slides tem ali o conceito no artigo 38, estabelecendo o quê? Que a inexecução, né, a não execução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão. Né? A declaração de caducidade da concessão. Beleza? Licínea, o que mais? Aí, mais artigos sobre a caducidade. E aí, o próximo tema. Abuso de poder. Olha só. Sempre que nós pensarmos em abuso de poder é expressão gênero que tem 2 espécies. Quais? O excesso de poder e o desvio de finalidade. Então, eu tenho o excesso de poder. Quando acontece o excesso de poder? O excesso de poder, ele acontece toda vez que o agente público vai além do que por lei estava autorizado. Aí eu tenho o excesso de poder. O administrador extrapolou os limites legais, ele foi além do que a lei autorizava, além dos limites de sua competência, ele extrapolou os limites de sua competência. Então, eu tenho o excesso de poder aqui, ó. Então, o excesso de poder, ele está relacionado com o quê? Com um vício de competência. Lembrem disso, excesso de poder, vício de competência. O agente extrapolou as competências
que a lei a ele, né, que a lei a ele atribuiu e foi além, então excedeu o seu poder. E existe também o desvio de finalidade. Desvio de finalidade, você vai lembrar, sabe gibi? Gibizinho? Né? Não tem o diabinho do gibi? O diabinho que fica ali na orelha falando. O que é isso no direito administrativo? É o móvel. Móvel é o que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala, né? É a intenção do agente. Móvel significa o que está na cabeça do agente público quando praticou o ato. Então, por exemplo, faz de conta que eu sou um agente público, né? Sou agente pública, e eu vou fazer uma desapropriação para prejudicar o Pedro Lenza, faz de conta. Vou usar os meus poderes para prejudicar o Lenza. Tá, o que acontece? Nessa conduta, o que eu tento fazer? Eu dou cara de legalidade, baixo um decreto expropriatório, porque eu tenho poder para fazer o decreto expropriatório, mas a intenção não é uma intenção de interesse público. A intenção é o quê? Prejudicar. Ou, é meu amigo, não consegue vender a casa, eu vou desapropriar para ajudar, porque ele ganha indenização. Se o móvel do agente, né, expressão do Celso Antônio Bandeira de Mello, estiver contaminado, se essa intenção do agente ela estiver contaminada, vai ocorrer o abuso de poder, porém, na modalidade, vem para cá, ó, desvio de finalidade. Certo? Então, aqui é vício de finalidade. Eu não estou perseguindo a finalidade pública, eu não estou perseguindo aqui o interesse público, mas eu estou, enquanto agente público, extrapolando dos meus poderes para, com o elemento subjetivo contaminado, prejudicar alguém. Beleza? Que mais? Aí nós vamos falar dos poderes. Nós temos vários poderes da administração, né? Essa é a lista, lembrando que poder vinculado ou regrado são sinônimos, estão vinculado ou regrado. E destaque para o poder de polícia, que lá no comecinho eu já tinha comentado com vocês, e relacionando, né, o poder de polícia com o princípio da supremacia do interesse público sobre o do particular. Ou seja, sempre que você pensar em poder de polícia, você tem que lembrar automaticamente do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Um próximo tópico é o previsto no artigo 37 e agora no parágrafo 6º da Constituição. Licínea, esse tema é importante? Sempre cai na prova da OAB uma questão envolvendo responsabilidade civil do Estado. O que significa responsabilidade civil do Estado? Veja, a palavra, a expressão, e aí terminologicamente falando, responsabilidade, deriva do latim respondere. E significa que alguém causou um dano a uma outra pessoa e quem causou o dano vai pagar a conta, vai ter que responder pelos danos, né, que tiver cometido. Então, quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, quem vai estar respondendo é o Estado. Olha o esqueminha aqui, ó. Eu tenho alguém, né, que sofreu, alguém que é vítima do dano, certo? Eu tenho a vítima do dano, o Estado com uma conduta, essa conduta causou um dano e tem nexo causal entre a conduta e o dano. Essa que é a ideia, né? A ideia é justamente essa de termos alguém que é o Estado sendo responsável pelos danos, né, que ele causar a alguém. Essa responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, recebe o nome de responsabilidade objetiva. Por que objetiva? Basta a conduta, o dano e o nexo causal, a relação de causalidade entre a conduta e o dano. Então, conduta, dano e nexo causal. Teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. E aí vem a pergunta, né? Quem é o Estado? Quando falamos em responsabilidade civil do Estado, quem é o Estado para efeitos de responsabilidade aqui do artigo 37, parágrafo 6º? E aí tem uma decomposição do conceito. Nós temos
as pessoas jurídicas de direito público, né? Quem são? E aí, recapitulando também o tema organização da administração. Quem são, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público. Então, esse é o meu conceito de pessoa jurídica de direito público. Então, se uma pessoa jurídica de direito público causar um dano a alguém, vai ter que pagar a conta, desde que a vítima demonstre o nexo causal entre a conduta e o dano. Então, basta conduta, dano, nexo causal por essas pessoas aqui. Ou pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. E aqui, quem nós temos? Nós temos aqui sociedade de economia mista, empresa pública quando prestadora de serviço público, fundação pública de direito privado e concessionários e permissionários de serviços públicos. Beleza? Olha só, aí o que acontece? Dentro dessa temática, nós temos que pensar num outro aspecto, num outro tema importante, que é o sujeito passivo do dano. Lá no YouTube tem um vídeo, youtube.com/AlicineaRossi, com esse título, Sujeito Passivo do Dano. É um desenho, né, computação gráfica, uma ilustração. Nas aulas nossas do curso regular, né, eu passei esse vídeo para vocês. Então, você que está assistindo aqui, né, a nossa maratona, você pode ir lá e conferir. O que acontece com esse sujeito passivo do dano? Eu quero saber quem pode ser vítima do dano. E qual que é o caso, qual é a situação? Vamos fazer na lousa? Olha só, qual é o caso, qual é a situação envolvendo sujeito passivo do dano? Inclusive, isso já caiu em prova da OAB, em direito administrativo, não só na primeira fase, quanto na segunda fase de direito administrativo, esse foi um tema cobrado. Imagine o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui um ônibus, tá? O que é esse ônibus? Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Esse ônibus está andando, de repente tem uma bicicleta aqui, e aí acontece um acidente. A minha pergunta é, o Estado vai ter responsabilidade aqui, né, desde que eu tenha conduta, dano e nexo causal. Conduta, dano e nexo causal, o Estado vai ter responsabilidade, né? Mas a vítima do dano vai ser tanto aquele que é usuário do serviço, quanto aquele que é não usuário. Isso foi decidido em sede de repercussão geral, né, num recurso, na época de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e o que aconteceu foi isso. A decisão envolvia sabermos quem vai ser sujeito passivo do dano. Usuário do serviço ou não usuário? Resposta, os dois. Tanto usuário quanto não usuário. Desde que eu tenha conduta, dano e nexo causal. Ok? Beleza. O que mais? Aí vem uma outra vertente desse tema, envolvendo a responsabilidade civil do Estado, que é a ação regressiva. O que é a ação regressiva? Na ação regressiva, eu tenho a vítima entrando com uma ação perante o Estado e o Estado pagando indenização para a vítima. Quando isso acontece, nós estamos no campo da responsabilidade objetiva. Então, essa primeira parte aqui, ó, esse primeiro bloquinho, nós estamos aqui no campo da responsabilidade objetiva. Porque a vítima, ela entra com uma ação, né, de indenização dos danos que ela sofreu e o Estado vai pagar a conta. Basta a vítima demonstrar a conduta do Estado, que essa conduta gerou um dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. Beleza? Tá. Só que aí, num segundo momento, que é essa segunda parte aqui, ó, entra em ação o chamado direito de regresso.
entra em ação o chamado direito de regresso. O que é isso, Licínea? O que é o direito de regresso ou ação regressiva? Depois que o Estado paga a vítima, o Estado para e fala assim, paguei a vítima, mas o agente público agiu com dolo ou culpa. O agente público estava embriagado e por isso causou o dano. O agente público estava dirigindo em alta velocidade, acima dos limites de velocidade ou da velocidade regulamentada e por isso que o dano aconteceu. Então, quando o Estado percebe que o seu agente agiu com dolo ou com culpa, num segundo momento, o Estado vai entrar com a ação regressiva. O Estado entra em ação regressiva em face do agente público e aí o agente vai pagar a conta para o Estado desde que fique demonstrado o dolo ou culpa do agente. Olha o nosso diabinho aqui, ó. O dolo ou culpa do agente público. Aqui, ó, não parece o Cris? Esse aqui, ó. O Cris vai dar aula para vocês daqui a pouco, ó, o professor Cris. Ó, parece o Cris, ó. Contem pra ele que eu falei isso, ó. O diabinho aqui é o Cris. Beleza? Ó, dolo ou culpa. Só falta botar os cabelinhos, né, ó. Cabelinho. No próximo esquema, né? Vou fazer isso. Vou colocar esqueminha e vou colocar os cabelinhos do Cris, né? O cabelão, assim, porque o Cris fica secando o cabelo, gente. É segredo isso, viu? Tem que ver. Ele tava aqui, ó, se preparando pra entrar. Tá com secador de cabelo, ó, secando o cabelo, viu, gente? Depois deixa um recadinho pro Cris, fala que eu falei isso. Ó, vamos lá? Então, dolo ou culpa, beleza? Qual que é o próximo tópico? Atos de improbidade administrativa. Esse tema cai. Gente, esse tema é o top 10 de cair. Por quê? Porque tá na moda. Todo mundo fala de improbidade. Improbidade daqui, improbidade dali e o que significa isso. Gente, improbidade administrativa é tudo aquilo que é incorreto. É tudo aquilo que não tem ética na conduta, que não tem moralidade, que não tem transparência. Quando eu falo de corrupção, eu estou falando de improbidade. Quando eu falo de condutas em que o nosso agente público ele não sabe diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto, o moral do imoral, ele está tendo uma conduta que não é a conduta adequada, enquanto agente público, enquanto administrador. E aí? E aí que se essa conduta é uma conduta incorreta, se essa conduta é uma conduta incorreta, eu preciso analisar se essa conduta é uma conduta ímproba, não é? Com improbidade. Os atos de improbidade administrativa que nós temos, né, os principais atos que podem cair na sua prova, quais são? Nós temos o enriquecimento ilícito, o dano ao erário, a violação aos princípios da administração, não é? E nós temos também uma última, né, hipótese que veio como inclusão no final do ano de 2016, que foi o artigo 10A da Lei 8429, também cuidando de uma hipótese de dano, mas um dano envolvendo tributos, né, de não ter repasse de tributos, de uma concessão indevida de tributos. Então, se o agente público ele concede indevidamente tributos, por exemplo, ele está causando dano ao erário, não é? Se o agente público ele enriquece ilicitamente e desvia verba, desvia dinheiro público, ele está cometendo ato de improbidade, está lá no artigo 9º da Lei 8429/92. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês lessem nessa semana os artigos 9, 10, 10A, 11 e 12 da Lei de Improbidade. 9, 10, 11 e 12, né, da Lei de Improbidade. Por quê? Porque ali eu tenho uma lista dos atos de improbidade. Ali eu tenho uma lista dos atos de improbidade administrativa. E cada um dos incisos desse artigo são exemplos de situações. Então, por exemplo, um exemplo, né, de enriquecimento ilícito. É aquele agente público que vai utilizar o carro da administração para levar a namorada a passear. Ele vai o carro oficial. Ele não precisa colocar o dinheiro dele para encher o tanque de gasolina. O que é isso? Ele está utilizando bens pertencentes à administração e, consequentemente, enriquecendo ilicitamente. Outro exemplo, também é ato de improbidade e também vai ser enriquecimento ilícito. Quando? Quando o agente público ele ganha uma remuneração por mês,
faz de conta, 5 mil reais, ele tem um salário de 5 mil reais, e de repente, ele começa a andar de iate, carrão, Porsche, Ferrari, tá lá toda hora, né, só em lugar caro, gastando, rei do camarote, pagando bebida para todo mundo. E aí? Esse comportamento é incompatível com o valor da remuneração. Então, quando existe essa desproporcionalidade entre a remuneração que o agente recebe, né, como contraprestação da função pública por ele desempenhada, e uma vida e uma evolução patrimonial incompatível com o que ele recebe, provavelmente é porque teve, desvio de verba pública. E aquele dinheiro vem de enriquecimento ilícito. Então, ele tem que responder por improbidade administrativa. Quem responde por improbidade? O agente público lato sensu, que é esse esquema desse slide, né? Essa é a lista dos nossos agentes públicos, todos esses podem responder por improbidade. Também responde por improbidade o terceiro. Quem é o terceiro? É aquele que induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade, ou o sucessor, o filho daquele que desviou 3 milhões da administração até o limite do valor da herança. Então, eu, mãe, desvio o dinheiro da administração, morri. Meu filho ficou com a herança. Ele vai ter que responder também por improbidade o sucessor até o limite do valor da herança. Beleza? Olha só. Aí, pontos importantes, greve dos agentes públicos que nós falamos. O artigo 126, que tem um vídeo sobre isso. Depois eu queria que vocês olhassem, que é um vídeo que está lá no YouTube, pode olhar. Então, você com esse slide, o que você vai fazer nessa semaninha aqui? Você vai pegar todas essas dicas que tem no slide, porque além do conteúdo, tem dicas, e vai complementar. Por quê? Porque aí fica show de bola. Se precisar de ajuda, pode tirar foto, pode me taguear lá no Instagram, que eu dou uma olhada e corrijo para vocês. Se bater o desespero, também pode chamar, Licínia, me ajuda, né? E aí eu dou uma olhadinha para dar aquela força para vocês. E por último, os cargos em comissão e a súmula vinculante 13, que é um tema bem importante. E por que é importante esse tema, Licínia? Porque as nomeações para cargos em comissão, elas não exigem o quê? Concurso público. Se alguém vai ocupar um cargo em comissão, essa pessoa não vai ter que prestar concurso. Por que não? Porque as nomeações para cargos em comissão, ou nas nomeações para cargos em comissão, é livre a nomeação e é livre a exoneração. Então, é livre a nomeação, é livre a exoneração. Se é livre a nomeação e é livre a exoneração, essa é a regra. Não precisa prestar concurso quem ocupa cargo em comissão, beleza? Tá. Só que tem um apontamento disso, que é a súmula vinculante 13. Exemplo, e último exemplo para fecharmos, faz de conta que o professor Marcelo Hugo, que está aqui, chegando já, né? Faz de conta que o Marcelo, ele é meu irmão. E aí, eu quero colocar o Marcelo, aparece aqui, Marcelo, chega aqui, ó. Eu quero colocar o Marcelo para ocupar um cargo em comissão. Eu posso nomear o Marcelo? Resposta, não, ele é meu irmão. Isso é nepotismo, é vedado pela súmula vinculante 13. Então, parente até o 3º grau de parentesco, inclusive 3º grau, cônjuge, companheiro, pai, filho, parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, não posso nomear. Então, mãozinho, não vai rolar. Certo, gente? Depois finalizem aí alguns outros temas de bônus para vocês recapitularem, que estão no slide, tá? O que eu tinha para falar para esse tempo, né? Em apertada síntese, conseguir falar para vocês. Então, vamos decorar as dicas aqui da maratona. Eu falo que decorar, etimologicamente, decor significa decoração, né? Então, quando você compreende algo com o coração, você fixa e aí detona na prova. Beleza?